E se o primeiro engano da humanidade tivesse vindo de um simples sussurro, no silêncio absoluto do Éden, onde rios refletiam a perfeição e árvores carregavam frutos de vida eterna, algo se movia entre sombras e sussurros. Não era visível, não precisava ser. Sua presença se insinuava nos gestos, nos olhares, nos pensamentos ainda puros e ingênuos. Cada instante parecia carregar uma tensão imperceptível, como se a eternidade inteira estivesse prendendo a respiração, esperando o que estava por vir. Uma voz suave percorria o ar, quase imperceptível, carregada de promessas que desafiavam a ordem divina. Conhecimento proibido, liberdade além do que era permitido, poder que parecia tocar os próprios deuses. Era a serpente, inteligente, paciente e sedutora, que não atacava, não exigia, apenas falava. E em cada palavra carregava a intenção. Cada pausa era carregada de expectativa. Ela observava o homem e a mulher caminharem entre árvores que ofereciam tudo, mas ainda não lhes davam nada além da inocência. Cada sussurro era uma semente de dúvida, um convite silencioso a olhar para além do permitido, a questionar a ordem perfeita que os cercava. A curiosidade começou a germinar, quase sem que eles percebessem. Um olhar se demorou em uma árvore mais alta, uma mão hesitou diante de um fruto que parecia mais sedutor do que os outros. O simples sussurro da serpente começava a mudar a percepção do mundo, transformando a harmonia em uma teia de escolhas e consequências invisíveis. O primeiro engano veio da boca de uma serpente, um sussurro que ecoaria através dos séculos, seguindo a humanidade em cada decisão, em cada desejo, em cada momento de orgulho ou curiosidade maliciosa. Naquele instante silencioso, o Éden parecia perfeito, mas a perfeição já estava marcada. Sem trovões, sem alarde, apenas uma sombra que crescia entre os inocentes e um silêncio pesado que prenunciava a primeira rebelião da humanidade. Cada detalhe do jardim começava a ganhar outro significado. O vento que balançava as folhas parecia carregar perguntas proibidas. O canto dos pássaros parecia esconder avisos ignorados. O Éden não era mais apenas um lugar de harmonia. Tornava-se palco de escolhas que mudariam para sempre o destino da humanidade. E a serpente permanecia paciente, aguardando, sabendo que bastava uma hesitação para que tudo se transformasse. O homem e a mulher caminhavam pelo Éden, envoltos por uma harmonia que parecia absoluta, imutável, eterna. Cada árvore carregava frutos de cores e aromas que evocavam plenitude. Cada rio refletia a luz do sol, como se fossem espelhos líquidos, e o canto dos pássaros preenchia o ar com uma melodia serena. Tudo parecia perfeito, mas a perfeição nunca revela a totalidade da verdade. Entre essa calmaria e beleza, uma presença silenciosa se movia, invisível, mas profundamente sentida. A serpente estava lá, não se mostrava, não precisava. Sua existência se insinuava na brisa que balançava as folhas, no eco distante dos pássaros, na hesitação de um passo humano. Cada detalhe do Éden se tornava instrumento de seu sutil controle, cada gesto da criação, uma oportunidade de semear dúvida. Ela não precisava atacar, não precisava levantar a voz. Bastava existir, silenciosa e paciente, para que sua influência começasse a se infiltrar na mente dos primeiros humanos. A paciência era sua maior arma. Cada instante era um fio, delicado, invisível, mas carregado de intenção. A serpente sabia exatamente quando provocar curiosidade, quando sugerir sem pressionar, quando deixar que o silêncio falasse mais alto do que qualquer palavra. Um simples olhar para uma árvore, uma hesitação ao tocar um fruto, um pensamento que antes pareceria irrelevante, tudo era potencial terreno fértil para a dúvida crescer. A primeira pergunta surgiu como uma brisa tênue, quase imperceptível. Por que algumas árvores são proibidas? Por que há algo que não posso tocar ou conhecer? A serpente não precisava responder.
Ela apenas deixava a pergunta pairar, invisível, no ar, como uma semente esperando para germinar. Eva e Adão, ainda imersos na inocência, sentiam um fascínio que não sabiam nomear, uma atração silenciosa que os puxava para além daquilo que conheciam. Cada passo pelo Éden se tornou uma dança delicada entre curiosidade e cautela. O fruto proibido, antes apenas mais uma árvore entre tantas, começava a carregar simbolismos ocultos: poder, conhecimento, desafio à ordem estabelecida. A mente humana, ainda pura, começava a abrir-se para possibilidades que jamais haviam sido imaginadas. Um simples olhar para o fruto, um pensamento sobre o que poderia haver além do permitido, uma sensação de desejo que parecia vir de dentro e não de fora. A serpente observava, invisível, seu prazer silencioso crescendo a cada hesitação, a cada pensamento que se desdobrava como pétalas de uma flor desconhecida. Ela era mestre da sutileza, conhecedora das fragilidades humanas antes mesmo que elas surgissem. Suas intenções eram claras, mas camufladas em doçura e paciência. Não havia força, não havia ameaça, apenas a promessa silenciosa de que havia algo além do que lhes fora dado. O vento que passava entre as árvores parecia carregar perguntas proibidas. O canto dos pássaros soava diferente, como se cada nota fosse uma sugestão. Cada aroma, cada luz, cada detalhe do Éden parecia projetado para tornar irresistível aquilo que antes era inalcançável. A inocência humana começou a vacilar. Um simples toque, uma hesitação, um olhar prolongado, e a dúvida silenciosa começou a crescer dentro deles. A serpente não falava alto, mas seu efeito era profundo. Cada pensamento que cruzava a mente de Eva e Adão era suavemente moldado, direcionado, manipulado. Ela despertava curiosidade, onde antes havia apenas aceitação, desejo onde antes havia contentamento e dúvida onde antes havia confiança plena. Cada passo pelo Éden já não era apenas uma caminhada, era uma aproximação lenta da transformação, um movimento sutil em direção ao desconhecido. E assim, sem alarde, sem pressão, sem qualquer sinal de violência, a serpente começava a vencer. O Éden, que parecia seguro e eterno, mostrava sua vulnerabilidade, não por força, não por imposição, mas pela arte do sussurro, da sugestão, da paciência calculada. Cada hesitação, cada pensamento que cruzava a mente humana, cada curiosidade desperta, era parte de um plano silencioso, quase imperceptível, que mudaria para sempre o destino da humanidade. O primeiro engano não precisava de trovões nem de gritos. Bastava existir, sutil e invisível, penetrando na mente, moldando a percepção, preparando o terreno para o ato que ainda estava por vir. A serpente permanecia, paciente, eterna, observando o surgimento da primeira dúvida, do primeiro questionamento que abriria a porta para a transgressão. E no coração humano, uma centelha silenciosa começava a arder, prestes a crescer em chama, prenunciando o que o Éden jamais esqueceria. A primeira rebelião, iniciada por um simples sussurro. A dúvida que nascera lentamente no coração humano agora crescia silenciosa, mas poderosa. Cada passo pelo Éden parecia carregado de tensão invisível, como se o próprio ar conspirasse contra a inocência recém-descoberta. A serpente, paciente e invisível, não precisava se mover ou se mostrar. Sua presença era sentida em cada gesto, em cada hesitação, em cada pensamento que surgia, sem que Adão ou Eva percebessem. Ela não precisava forçar, bastava existir. E o mundo começava a se transformar sob sua influência sutil. O sussurro da serpente não era audível, mas penetrava mais profundamente do que qualquer voz poderia. Era um chamado interno, uma música distante, um toque invisível que despertava curiosidade e desejo. Cada pensamento que passava pela mente de Eva parecia moldado por sua presença, cada sensação de fascínio ou dúvida cuidadosamente guiada.
Ela oferecia liberdade e conhecimento sem risco aparente, prometia poder e autonomia sem mostrar o preço que viria junto. E quanto mais silenciosa e paciente era sua aproximação, mais irresistível se tornava. Eva começou a perceber o fruto proibido com um olhar diferente. Antes apenas mais uma árvore entre tantas, agora ele parecia irradiar uma luz própria, carregada de mistério e promessa. Sua casca, suas cores, seu aroma, tudo evocava um fascínio que ia além da simples curiosidade. Era como se a árvore chamasse diretamente para a mente dela. Toque-me, prove-me, conheça o que está oculto. E a serpente estava lá, invisível, sorrindo com a precisão de um mestre, sabendo que cada centelha de desejo que nascia no coração humano a aproximava de seu objetivo. Adão, embora presente ao lado de Eva, ainda permanecia envolto em inocência, alheio ao impacto profundo do sussurro. Mas mesmo ele começava a sentir a tensão invisível no ar. Cada passo pelo Éden carregava uma sensação de expectativa, como se o mundo inteiro contivesse a respiração. O que parecia um simples jardim começava a se tornar um palco de escolhas ocultas, de pensamentos que nunca haviam surgido, de vontades ainda não despertas. A serpente intensificava sua influência, mas sempre com sutileza. Ela insinuava, provocava, sugeria de maneiras que ninguém poderia perceber conscientemente. A obediência à ordem divina começava a parecer limitada, restritiva, e a liberdade que parecia impossível tornava-se um desejo irresistível. Cada hesitação de Eva, cada olhar demorado para a árvore, cada pergunta silenciosa em sua mente era alimentada e moldada pela presença invisível da serpente. A natureza ao redor parecia conspirar com ela. O vento que balançava as folhas carregava a sensação de possibilidade proibida. Os pássaros pareciam cantar com um tom mais sedutor. E até a luz do sol parecia destacar o fruto como algo diferente de todos os outros. Tudo no Éden, sem que os humanos percebessem, começava a apontar para aquela árvore, para aquele momento, e a serpente conduzia o cenário como um maestro invisível. Cada pensamento de Eva a aproximava do proibido. Ela se perguntava o que aconteceria se provasse, se tocasse, se desafiasse a ordem divina. Cada dúvida era lentamente transformada em fascínio, cada hesitação em curiosidade ardente. A serpente não oferecia respostas, apenas possibilidades. Não ameaçava, apenas atraía. Não forçava, apenas abria portas para o que antes parecia inalcançável. Adão começava a notar a mudança no olhar de Eva, a intensidade silenciosa que surgia em cada gesto dela. Mas a compreensão ainda não chegava. Ele sentia, sem entender completamente, que algo estava prestes a acontecer. E a serpente continuava, paciente, invisível, alimentando cada centelha de desejo e curiosidade, moldando o que viria a seguir com precisão impecável. A tensão no Éden atingia níveis quase palpáveis. A inocência ainda permanecia, mas frágil, como vidro prestes a se quebrar. A serpente não precisava apressar nada. O tempo trabalhava a seu favor. Cada momento, cada passo, cada pensamento aproximava Eva e Adão de uma decisão que mudaria tudo. E lentamente, o sussurro invisível da serpente transformava a curiosidade em fascínio, o fascínio em vontade e a vontade em quase uma necessidade de conhecer o proibido. Assim, o Éden, que antes parecia um lugar seguro e eterno, tornava-se palco de uma tensão invisível e irresistível. O fruto proibido, silencioso em sua árvore, não era mais apenas fruta, era símbolo de conhecimento, poder, liberdade, desafio. E a serpente permanecia, paciente e invisível, aguardando o instante exato em que a curiosidade se tornaria desejo, e o desejo se transformaria na primeira escolha humana. O primeiro ato de desobediência ainda não havia acontecido, mas a semente estava plantada.
A inocência começava a se dissolver e a consciência humana já sentia o peso do que estava por vir. E naquele sussurro invisível, na paciência silenciosa, na sedução irresistível, a serpente conduzia cada passo, cada pensamento, cada desejo. O primeiro engano se aproximava, carregado de promessas e perigo, pronto para mudar para sempre o destino da humanidade. O Éden parecia sussurrar ao redor deles, cada árvore, cada sombra, cada raio de luz, intensificando a sensação de que algo maior se aproximava. O ar carregava um peso invisível, como se o próprio tempo houvesse desacelerado para contemplar a decisão que estava prestes a ser tomada. Cada passo de Eva se tornava consciente, quase hesitante, e ainda assim, inevitavelmente, atraído pelo fruto proibido. O coração dela batia mais rápido, misturando medo e fascínio, uma sensação inédita e avassaladora que consumia sua inocência sem que ela percebesse. A serpente permanecia invisível, mas sua presença era palpável em cada pensamento, em cada desejo que surgia na mente de Eva. Não havia pressa, não havia ameaça. Ela era paciente e calculista, sabendo que a curiosidade e a dúvida humanas eram suas aliadas mais poderosas. Cada pensamento silencioso de Eva era cuidadosamente guiado, cada hesitação moldada em fascínio, cada desejo alimentado por promessas sutis que só poderiam ser compreendidas através do sussurro invisível que ecoava em sua mente. Você pode conhecer tudo o que sempre desejou. Você pode ver o que está oculto. Você pode ser como Deus. Eva olhou para o fruto proibido e sentiu um magnetismo que ia além do físico. Não era apenas sua aparência ou aroma, era algo dentro dela, uma atração espiritual e mental que parecia chamá-la diretamente. Cada detalhe da árvore parecia ter sido colocado ali para seduzir. Cada cor e curva da fruta falava silenciosamente à sua mente. Toque-me, prove-me, descubra o que está escondido. A hesitação inicial começou a se dissolver, substituída por um fascínio quase irresistível, uma sensação de que ali residia um poder que poderia mudar tudo. Adão estava ao lado dela, ainda imerso em inocência, mas sentindo a tensão crescente. Ele percebia que algo estava diferente, algo que não podia compreender plenamente. A atmosfera carregada do Éden, o peso silencioso da escolha iminente, a energia invisível que parecia vibrar ao redor do fruto, tudo indicava que a perfeição do jardim estava prestes a ser quebrada. Mas a mente dele ainda estava envolta na confiança e na inocência, incapaz de compreender a profundidade do que se desenrolava diante de seus olhos. A serpente intensificava sua influência com sutileza absoluta. Cada sugestão era uma flecha invisível. Cada silêncio, uma armadilha para a mente. Ela não oferecia respostas, mas possibilidades. Liberdade, conhecimento, poder. Cada ideia proibida se tornava atraente. Cada pensamento questionador se transformava em desejo ardente. Eva sentia seu próprio coração e sua mente mudarem, como se um véu tivesse sido retirado de sua percepção, permitindo que visse além do que jamais poderia imaginar. O tempo parecia se alongar. Cada instante parecia durar eternidades. Cada som do jardim, o canto dos pássaros, o sussurro das folhas, o murmúrio distante da água, parecia conspirar para tornar o proibido irresistível. A árvore não era apenas um objeto físico, era um símbolo carregado de poder, um farol que chamava para a transgressão, um portal para o conhecimento que a serpente prometia sem revelar seu preço. Eva estendeu a mão, hesitou e sentiu uma corrente de energia percorrer seu corpo. Era medo e desejo ao mesmo tempo, confusão e clareza entrelaçadas, uma sensação de que tudo no Éden estava esperando por aquele momento. O toque na casca do fruto enviou uma onda de fascínio e entendimento, uma percepção súbita de que sua mente estava à beira de descobrir algo que mudaria tudo. E naquele instante, a serpente estava lá, invisível, paciente, testemunhando a tensão se transformar em decisão,
o desejo se transformara em ação. Cada fibra da mente de Eva estava voltada para o proibido, e mesmo enquanto parte de sua inocência lutava para resistir, a curiosidade e o fascínio tornavam-se irresistíveis. Ela imaginava o que aconteceria se provasse o fruto, que mudanças se instalariam em sua consciência, que poder poderia alcançar. A serpente, silenciosa, alimentava cada pensamento, cada emoção, cada centelha de desejo, guiando-a de forma imperceptível, como um maestro invisível. O Éden, perfeito e eterno, parecia observar, silencioso e atento. Cada detalhe do jardim reforçava a sedução, o brilho das folhas, a suavidade da luz, a harmonia dos sons. Tudo conspirava para transformar o simples ato de estender a mão em uma escolha de magnitude eterna. E naquele instante, Eva sentiu que não havia retorno. O momento da decisão estava próximo, e a primeira rebelião da humanidade se aproximava com passos silenciosos, guiados pela sedução perfeita da serpente. O primeiro contato com a transgressão estava prestes a acontecer. A inocência humana se fragmentava lentamente, substituída por uma percepção nova e inquietante, carregada de possibilidades, desejos e escolhas proibidas. E a serpente permanecia invisível, eterna e paciente, sabendo que cada hesitação, cada pensamento, cada batida do coração de Eva a aproximava do ato que mudaria para sempre o destino da humanidade. O Éden parecia prender a respiração, como se o próprio tempo houvesse parado para observar o momento que estava prestes a acontecer. Cada detalhe ao redor, a luz filtrando pelas folhas, o canto distante dos pássaros, o aroma suave das flores, parecia amplificar a tensão e o fascínio que emanava do fruto proibido. Eva segurava a fruta em suas mãos, sentindo seu peso, sua textura e a energia quase palpável que parecia irradiar dela. O coração dela batia mais rápido do que jamais havia batido, misturando medo, desejo, fascínio e uma sensação inédita de poder que atravessava seu corpo e sua mente. A serpente estava presente, invisível, mas completamente envolvente. Não havia necessidade de palavras audíveis. Seu sussurro invisível penetrava na mente de Eva, tocando cada ponto de curiosidade e desejo. Cada hesitação era cuidadosamente guiada, cada pensamento de dúvida transformado em fascínio, cada centelha de curiosidade alimentada de forma irresistível. O que a serpente oferecia não era apenas conhecimento, mas liberdade. Liberdade para conhecer, para desafiar, para transcender os limites que até então pareciam inquebráveis. Eva olhou para o fruto e para Adão, e por um instante hesitou. Uma parte dela queria obedecer, preservar a inocência, manter a harmonia que havia conhecido. Mas outra parte, intensa e avassaladora, clamava por experimentar, por conhecer, por alcançar algo além do permitido. Era uma sensação que queimava por dentro, uma tensão que parecia atravessar cada fibra de seu ser. A curiosidade que antes era um leve sussurro, agora crescia como fogo, impossível de ignorar. Ela aproximou o fruto da boca, hesitando apenas por um instante que parecia durar uma eternidade. O toque da fruta provocou uma onda de sensações indescritíveis. Sabor doce e complexo, aroma carregado de mistério e poder, uma percepção súbita do mundo que antes era inacessível. Cada mordida expandiu sua consciência, trazendo simultaneamente fascínio e terror, prazer e culpa. A inocência se fragmentava com cada sensação nova, cada pensamento que se revelava, cada centelha de entendimento que atravessava sua mente. Adão, ao seu lado, observava impotente. Ele sentia a mudança, percebia a tensão crescente e a transformação silenciosa que acontecia diante de seus olhos. A ordem do Éden, perfeita e imaculada, começava a se desfazer. O sussurro da serpente agora se insinuava também em sua consciência,
não tão intenso quanto em Eva, mas suficiente para despertar a dúvida e a curiosidade. Ele percebia que algo irreversível havia acontecido, mas ainda não compreendia a profundidade da transgressão. A serpente invisível continuava sua obra. Cada hesitação, cada pensamento e cada emoção eram cuidadosamente cultivados. Ela não precisava apressar nada. A paciência era sua maior arma. Cada batida do coração de Eva, cada suspiro contido, cada sensação de medo ou desejo, tudo era alimentado pelo sussurro invisível que transformava curiosidade em fascínio e fascínio em necessidade. O tempo no Éden parecia se expandir, os segundos alongando-se em eternidades. Cada som, o farfalhar das folhas, o cantar dos pássaros, o murmúrio distante da água, parecia conspirar para tornar o proibido irresistível. A árvore não era mais apenas uma árvore. Era um símbolo de poder, de conhecimento, de desafio. E cada gesto de Eva, cada respiração, aproximava-a da consciência plena de sua nova realidade. A inocência estava irremediavelmente quebrada. O efeito sobre Eva era tanto físico quanto espiritual. Ela sentia seu corpo percorrido por uma energia desconhecida, uma percepção de poder que misturava fascínio, medo e êxtase. Sua mente se expandia, revelando segredos e possibilidades que antes eram inimagináveis, mas ao mesmo tempo trazendo uma consciência dolorosa de que nada seria como antes. Ela havia atravessado um limite que nunca poderia ser desfeito. Adão, mesmo antes de tocar o fruto, sentiu o impacto do ato de Eva. O Éden, que até então parecia perfeito e imutável, agora estava marcado pela transgressão. O mundo carregava uma nova tensão, uma sombra invisível que se instalara sobre tudo. A inocência se fragmentava e a consciência humana despertava para a dimensão do conhecimento e da culpa, sob a influência sutil, mas poderosa, da serpente. A serpente, paciente e triunfante, permanecia invisível. Ela não precisou usar força ou ameaça. Sua obra estava completa pela sedução, pelo sussurro invisível, pela precisão de sua manipulação. O primeiro ato de desobediência havia acontecido, silencioso, profundo e irrevogável. O Éden nunca mais seria o mesmo. Cada som, cada luz, cada sombra carregava agora o peso da transgressão e da consciência humana, despertando para o bem e o mal. Eva sentia a transformação em si mesma. Poder, compreensão, fascínio, medo e culpa entrelaçados em sua mente e coração. O simples ato de provar o fruto não era apenas físico, era espiritual, mental, emocional. Um novo mundo de escolhas e consequências se abria diante dela, e nada poderia apagar o que havia sido feito. Adão, observando, sentia a responsabilidade e o peso do desconhecido se aproximando, a semente da primeira rebelião finalmente germinando no coração humano. O Éden, silencioso e perfeito por tanto tempo, agora carregava a marca da transgressão. A inocência estava quebrada, a ordem alterada, e a serpente, invisível e eterna, permanecia ali, satisfeita, sabendo que cada hesitação, cada pensamento, cada impulso de Eva havia cumprido seu propósito. O primeiro sussurro se transformara em ação, e a humanidade jamais seria a mesma. O Éden, antes pleno e silencioso, agora parecia diferente. O ar estava carregado, pesado com a consciência recém-descoberta, como se o próprio mundo tivesse sentido a quebra da ordem perfeita. Cada detalhe ao redor, a luz filtrando pelas folhas, o canto dos pássaros, o murmúrio dos rios, parecia ecoar com o peso da transgressão. Eva segurava o fruto que já havia provado, sentindo a energia que ainda vibrava em sua mente, misturando fascínio, medo, arrependimento e uma consciência dolorosa do que havia feito. Ela olhou para Adão e, por um momento, o silêncio entre eles tornou-se ensurdecedor. Não era mais tranquilidade, era tensão, expectativa e reconhecimento do que havia sido perdido.
A perfeição do Éden parecia se dissolver em pequenas fissuras, sombras que cresciam silenciosas, carregadas de significado. A inocência que antes preenchia cada respiração, agora se fragmentava, deixando espaço para a compreensão do proibido e para o peso da escolha humana. A serpente, invisível e paciente, permanecia próxima, observando cada gesto, cada pensamento e cada emoção. Sua presença não precisava ser física. Ela estava na mente, no coração, no ar ao redor. Cada hesitação de Eva, cada sombra de dúvida ou fascínio era cuidadosamente cultivada. O sussurro invisível que a guiou até o fruto agora deixava vestígios mais profundos: medo, culpa, percepção do mal e consciência da perda. O medo começou a crescer em Eva de forma quase física. Ela sentia uma estranha sensação de vulnerabilidade, como se o Éden inteiro tivesse se transformado ao seu redor. Cada sombra parecia mais densa, cada som mais intenso, cada raio de luz mais penetrante. O conhecimento recém-adquirido trazia fascínio, mas também o peso da responsabilidade, da consciência de que haviam cruzado um limite que jamais poderia ser desfeito. A inocência estava quebrada e o mundo que antes parecia seguro agora era complexo, incerto, carregado de escolhas e consequências. Adão, observando, sentia a mudança se espalhar também em si. Ele ainda não havia provado o fruto, mas a consciência do que havia acontecido começou a germinar em sua mente. A tensão entre a ordem do Éden e a transgressão recém-cometida tornava-se insuportável. Ele percebeu que algo invisível havia tocado a realidade, que o mundo que conheciam agora possuía camadas de perigo, de desejo e de conhecimento que antes eram desconhecidas. Cada detalhe do jardim, a luz, o vento, o aroma das árvores, agora parecia lembrá-los de que nada seria mais como antes. A culpa e o medo não eram apenas pensamentos, eram sentimentos espirituais e físicos que invadiam cada célula. Eva sentia seu corpo percorrido por arrepios, sua mente inundada por uma mistura de desejo, fascínio e pesar. O prazer do conhecimento vinha acompanhado de dor, a consciência da transgressão, a percepção de que haviam desobedecido, a noção de que a harmonia perfeita havia sido rompida. O Éden, que antes era lar e segurança, agora se tornava palco de reflexão, arrependimento e medo, onde cada som, cada luz e cada sombra lembrava que haviam atravessado um limite irreversível. A serpente, invisível e eterna, permanecia como testemunha silenciosa, satisfeita com sua obra. Não havia necessidade de força. Cada gesto, cada pensamento, cada hesitação humana havia cumprido o seu propósito. O primeiro ato de desobediência, sutil, silencioso e profundo, havia se transformado em realidade, e o mundo carregaria para sempre a marca desse momento. O impacto psicológico e espiritual se intensificava. Eva sentia o fascínio e o terror coexistirem dentro dela. Cada batida de seu coração lembrava que agora possuía conhecimento do bem e do mal, mas também consciência do peso de suas escolhas. Adão, sentindo a mudança, ainda buscava compreender, mas já não podia permanecer inocente. A semente da dúvida, do desejo e da consciência estava plantada em sua mente, prestes a germinar no próximo passo. O Éden, silencioso e antes perfeito, agora carregava cicatrizes invisíveis. Cada canto do jardim parecia refletir a fragilidade da ordem que havia sido quebrada. A luz parecia mais penetrante, o vento mais frio e as sombras mais longas, lembrando que a inocência havia se perdido e que a humanidade agora caminhava em direção a um novo conhecimento, cheio de escolhas, consequências e responsabilidade. E assim, a primeira rebelião da humanidade se consolidava, silenciosa, profunda, irrevogável. A serpente havia cumprido seu propósito, guiando a curiosidade, o desejo e a decisão humana. O Éden jamais seria o mesmo.
A consciência da culpa, do medo, do poder recém-descoberto e da perda da inocência marcava o início de uma nova era, carregada de luz e sombra, bem e mal, conhecimento e responsabilidade. Eva e Adão, agora conscientes do que haviam feito, sentiam o peso do ato em cada respiração, cada pensamento e cada movimento. A serpente, eterna e invisível, permanecia ali satisfeita, sabendo que a humanidade havia dado o primeiro passo em direção à queda e que aquele instante ecoaria por toda a história. O Éden estava mudado, os humanos despertos, e o mundo jamais retornaria à simplicidade da inocência perdida. O Éden jamais seria o mesmo. O silêncio que antes envolvia o jardim agora carregava o peso da transgressão, da consciência desperta e da inocência perdida. Cada sombra parecia mais longa, cada som mais intenso, cada raio de luz revelando o contraste entre o que era e o que agora se tornara. Eva e Adão, tocados pelo conhecimento proibido, sentiam a nova realidade pulsar em suas mentes e corações. O bem e o mal haviam se tornado tangíveis, e a responsabilidade por suas escolhas agora era inescapável. A serpente, invisível e eterna, permanecia como testemunha silenciosa de tudo. Não precisou lutar, ameaçar ou forçar. Sua obra estava completa. Cada sussurro, cada sugestão, cada centelha de desejo havia cumprido seu propósito. O primeiro engano havia se transformado em ação, e a humanidade jamais seria a mesma. O que começou como um sussurro no Éden se tornou a lembrança eterna de que o conhecimento, o poder e a escolha caminham sempre acompanhados de consequências. Cada decisão que tomamos, cada tentação que sentimos, carrega a marca da serpente, aquela força invisível que nos desafia, que nos seduz, que nos desperta para aquilo que antes era proibido. E assim, o Éden se tornou não apenas um jardim de beleza, mas um palco de consciência e desafio. Um lembrete de que a liberdade traz consigo responsabilidade, que o desejo pode conduzir à queda e que cada ação humana carrega um peso que ecoa por toda a existência. A serpente continua a sussurrar invisível, esperando pacientemente por aqueles que ousam ouvir. Se você sentiu o peso dessa história, a tensão desse sussurro e a sedução invisível da serpente, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como essa. Deixe seu like se essa narrativa despertou sua curiosidade e comente abaixo o que você faria se estivesse no Éden, frente à escolha que mudou a humanidade. Cada história, cada sussurro, cada segredo ainda espera para ser desvendado, e você pode ser parte dessa jornada. O Éden está lá, silencioso, sombrio e cheio de segredos. A serpente sussurra. A escolha é sua.